Olá, seja bem-vindo ao canal Fazendo Metanoia. Eu sou o Luiz Pereira e quero neste vídeo falar um pouco sobre produtividade. Como podemos executar as nossas tarefas diárias de uma forma melhor, de uma forma que possamos fazer mais tarefas no tempo que temos ou até num tempo menor. Gostou da proposta? Então, venha comigo fazer acontecer. No nosso dia a dia, nós executamos diferentes tarefas. Tarefas essas que variam em grau de dificuldade, em importância, em urgência. Mas nós vamos executando essas tarefas à medida que elas vão surgindo e de acordo com o nosso senso de urgência, sem um critério mais elaborado para a escolha de que tarefa executar. Acontece que podemos utilizar técnicas, métodos, procedimentos que muito podem otimizar as nossas tarefas, a execução de nossas tarefas diárias. E é este o ponto. No vídeo de hoje eu quero apresentar 4 procedimentos que, se bem aplicados, podem nos ajudar a sermos mais eficientes e eficazes. Então vamos lá. Primeiro procedimento é o de sempre planejarmos as nossas tarefas com antecedência. Então, a ideia é, no dia anterior, normalmente antes de irmos deitarmos para dormir, nós pararmos e pensarmos quais as tarefas que teremos que executar no próximo dia. E listarmos numa agenda ou numa folha de papel pelo menos 5 tarefas prioritárias. Podem ser mais? Podem. Podem ser menos? Também podem, né? Não precisa ser muito rígido. Agora, é fato que se realmente nós refletirmos com cuidado, sermos sinceros conosco, nós vamos encontrar pelo menos 5 tarefas prioritárias. Essas tarefas nós devemos classificar por ordem de importância, de urgência e, num caso de desempate, usarmos o conceito de dificuldade para desempatar. Ou seja, nós devemos listar as tarefas das mais importantes e urgentes e difíceis para as mais fáceis, menos urgentes, menos importantes. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro procedimento que eu indico. Planejar o dia seguinte, listando 5 tarefas prioritárias classificadas por urgência, importância e dificuldade. Passo 2. Na execução dessas tarefas, termos elas sempre à nossa vista, a lista de tarefas à nossa vista, né, para que possamos, ao longo do dia, não esquecermos de executar nenhuma, para que possamos, ao longo do dia, nos planejarmos para conseguirmos executar as 5 tarefas. Podemos até, por uma questão de necessidade, de importância, de urgência, inverter a ordem de execução de tarefas inicial que nós colocamos. Podemos até interromper a execução de uma para executar uma outra, para depois, mais tarde, retornarmos para aquela que interrompemos. Mas a prioridade é executar as 5 tarefas. Por isso, nós não devemos deixar de executar uma das tarefas por uma tarefa que tenha aparecido, surgido ao longo do dia. Se isso acontecer, devemos acrescentar, se surgir uma tarefa ao longo do dia, nós devemos acrescentar essa tarefa à nossa lista, mas sem interrompermos a execução das 5 tarefas. Mas não existe nenhuma situação que isso seja necessário? Sim, existem casos e casos. Então, se ao longo do dia surgir uma tarefa muito urgente e importante, como, por exemplo, um caso de saúde, sim, né? Aí está plenamente justificado, né, a mudança de foco. Mas a ideia é que as 5 tarefas, pelo menos as 5 que nós definirmos como prioritárias, essas devem ter toda a nossa energia para concluirmos ela no final do dia. Né? Então, por isso, toda tarefa adicional que venha a surgir deve ser colocado na lista para execução.
só depois que as 5 prioritárias tiverem sido executadas. Então, o passo 2 é executarmos as tarefas previstas para o dia sem perdermos vista das 5 tarefas prioritárias que devemos concluir. Passo 3. Para que consigamos fazer o passo 2, devemos, com certeza, priorizar também o passo 3. O que é o passo 3? Foco. Não devemos executar as nossas tarefas prioritárias ouvindo música, vendo um vídeo, conversando com alguém. Ou seja, devemos evitar a multitarefa. Realizar uma tarefa prioritária executando uma outra em paralelo. O foco deve ser as tarefas prioritárias. Até mesmo interrupções também devemos evitar. Ou seja, além das distrações com áudio, vídeo e conversas paralelas, devemos evitar as interrupções feitas por ligações telefônicas, notificações de celular. Se for o caso, devemos até colocar o nosso celular em modo avião, para focarmos na execução das nossas tarefas prioritárias. Esse então seria o terceiro passo, foco na execução das tarefas prioritárias. E o quarto e último passo seria executarmos as tarefas do dia em bloco. As tarefas semelhantes, nós executarmos ela em sequência. Evitarmos intercalar a execução de tarefas semelhantes ao longo do dia. Vamos ler e responder e-mails? Evitar, por exemplo, fazer isso pela manhã e à tarde. O ideal é fazermos isso ou pela manhã ou pela tarde. Evitarmos também executarmos tarefas semelhantes em dias diferentes da semana. Sempre que for possível, concentrar tarefas semelhantes no mesmo dia. Por exemplo, visita a cliente. Se eu puder concentrar as minhas visitas a clientes em um único ou 2 dias da semana, é melhor do que eu tiver essas visitas intercaladas ao longo da semana. Enfim, procurar, sempre que possível, executar tarefas semelhantes em sequência, em bloco, porque aí nós otimizamos o nosso trabalho. Então, repassando, para que possamos executar mais tarefas no nosso dia, com o tempo que temos, nós devemos, primeiro, planejar a execução das tarefas sempre com antecedência. Segundo, executarmos as tarefas previstas sempre de olho na lista que fizemos de planejamento no dia anterior, para que lembremos sempre da prioridade que devemos dar à execução dessas tarefas durante o dia. Terceiro, foco, evitar distrações, como por exemplo conversas paralelas, música. Evitar interrupções, como por exemplo notificações de celular, se possível mantendo ele em modo avião. E por último, o quarto procedimento, procurar sempre executar tarefas semelhantes em bloco. Penso que se nós tivermos esses procedimentos como rotina, como hábito, a execução de nossas tarefas diárias será sempre feita de maneira otimizada. Fazer mais em menos tempo, com menos recursos. Bom, se o vídeo foi de valor para você, se você gostou do vídeo, eu te peço que você dê o joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que possam fazer bom uso das informações que aqui coloquei. Se você puder também dar uma força, eu te peço que assine o canal e ative o sininho, porque você vai receber então as notificações do YouTube nos novos vídeos que eu vou lançar sobre temas que tem a ver com gestão de tempo, produtividade, metanoia. Se você tiver alguma dúvida sobre as informações que eu coloquei no vídeo,
nos comentários, fique à vontade para perguntar, que eu terei o maior prazer em responder. Por falar em comentário, eu também vou fixar nos comentários um link para a compra de um e-book que fala justamente sobre gestão de tempo e produtividade. No final do mês de fevereiro, eu vou lançar uma atualização desse e-book. Comprando agora, você vai ter um desconto de 50% no valor e ainda vai receber a atualização totalmente gratuita. Se você puder essa força, já agradeço de pronto. E é isso. Vamos fazer acontecer juntos. Até o nosso próximo vídeo.